Irmãos e irmãs, neste 15º domingo do tempo comum, a Igreja nos apresenta a parábola do semeador. O semeador saiu para semear. O semeador é o próprio Cristo e a semente é a sua palavra. No entanto, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Esta parábola retrata a saída do semeador da casa do pai e veio para o solo, este solo que ora é à beira do caminho, ora é pedregoso, ora é espinhoso e ora é fértil. Então, Nosso Senhor vai encontrar vários tipos de corações ao lançar a sua semente, ou seja, a sua palavra. E é importante que neste domingo nós nos perguntemos no qual coração nos encontramos. No coração duro, no coração superficial, no coração inquieto ou no coração frutífero. Seria interessante que meditássemos um pouco sobre o contexto desta parábola. Jesus narra esta parábola num momento muito difícil da sua vida. Ele antes tinha sido expulso de Nazaré, foi considerado louco pelo povo de Cafarnaum, os fariseus pretendiam matá-lo e alguns dos seus discípulos o abandonaram. É esse o quadro frustrante e até de fracasso da vida de Jesus. Mas ele não desiste, ele queria ainda animar aqueles que estavam com ele, dizendo: gente, tem jeito, no meio de tudo isso, de todo esse fracasso aparente, há pessoas que escutam. Ou seja, há alguns solos que podem estar abertos. E sabemos que a parábola do semeador, como o próprio Jesus diz, é a porta de entrada, é a chave para que se possa compreender e abrir as outras parábolas. Se não compreendermos a parábola do semeador, não compreenderemos as outras. Apenas 25% dos ouvintes de Jesus tinham uma terra boa, onde a palavra foi lançada, cresceu e frutificou. Os outros 3 terrenos vão se dividir entre aqueles que ouvem a palavra, mas não entendem, ou seja, o solo à beira do caminho, aqueles que ouvem com alegria, mas não têm raízes, ou seja, o solo pedregoso, e aqueles que ouvem entusiasmados, mas não são sufocados, mas são sufocados pelas riquezas do mundo. E ainda bem que existe o solo fértil, que acolhe a semente, esta cresce e transforma-se numa árvore e frutifica. Há 4 tipos de corações relacionados com os 4 tipos de solo. O coração duro é o terreno à beira do caminho. O coração superficial é o terreno pedregoso. O coração inquieto é o terreno espinhoso. O coração frutífero é o terreno bom. E para os 3 terrenos que foram infrutíferos, a saber, o primeiro, o segundo e o terceiro, houve um obstáculo. O primeiro obstáculo do coração duro foi o maligno. Nos diz Nosso Senhor que as aves vieram e roubaram a semente. Ou seja, o maligno veio e roubou a palavra. E o segundo empecilho, obstáculo para o coração superficial, nós vamos perceber aí que é o sofrimento e a perseguição, que Nosso Senhor vai dizer que é o sol que queimou aquela plantinha que chegou a crescer, mas não resistiu, não tinha profundeza, morreu. E por fim, nós temos no coração inquieto, que é o terreno espinhoso, os obstáculos aí que são as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza.
Meditemos sobre o coração duro, ou seja, o terreno à beira do caminho. São aqueles cristãos que até vêm missa após missa, a cada domingo, escutam a palavra, mas não entendem, estão escravos da rotina, estão ali como que mecanicamente, não têm um compromisso nenhum com a comunidade, não querem perseverar. A semente, a palavra como que cai à beira da sua vida, não se identificam com aquilo que é falado, mas até escutam a palavra, porém não entendem. Então é uma certa indiferença que tem-se dentro do coração dessa pessoa. E nós temos também o coração superficial, do segundo tipo de cristão, do terreno pedregoso, que até escuta a palavra com alegria, com entusiasmo. São Lucas, ou melhor, São Mateus, como também São Marcos, vão detalhar que eles escutam a palavra imediatamente, ou seja, rapidamente, mas imediatamente também a recusam. São aqueles cristãos que não têm raízes, são epidérmicos, até gostam de estar na igreja, acham interessante a homilia, até o retiro, se entusiasmam, né? Ficam contentes, alegres, mas são cristãos mais de conveniência. Enquanto a palavra lhe serve naquele momento, está tudo a mil maravilhas. Mas quando estas exigem um compromisso, quando há, digamos assim, exige um sofrimento, uma dedicação, uma perseguição por causa da palavra, não, em hipótese nenhuma. São cristãos que têm adesão, mas não convicção. E nós temos o coração inquieto, que é o terceiro terreno. Esse é o espinhoso, é aquele tipo de cristão que está dividido entre a vida espiritual e o mundo, ou seja, está está ligado às preocupações do mundo e à ilusão da riqueza. Há aí uma divisão extrema, né? E o terreno bom é aquele que a semente cai, germina, cresce e frutifica. Cada um dos três corações infrutíferos é influenciado por um inimigo diferente. No coração endurecido, o inimigo é Satanás, ele rouba a semente. No coração superficial, os sofrimentos e as perseguições desanimam o ouvinte. E no coração inquieto, as coisas do mundo impedem a semente de frutificar. São Paulo diz que os três inimigos do cristão é o diabo, a carne e o mundo. É interessante que nos três terrenos há uma graduação. Isso é típico da vida espiritual. No primeiro terreno, nem sequer houve árvore, a semente, antes de germinar, o demônio a roubou. No segundo terreno, o terreno pedregoso, a semente brota, cresce um pouco, mas como não tem raízes, por causa das pedras, vem o sol, que é a perseguição, o compromisso que se exige, então o cristão fenece, morre. No terceiro, o terreno espinhoso, a semente é lançada, germina, cresce, até produz folhas, mas não produz frutos. É o típico, aquela árvore frondosa que não frutifica. Nosso Senhor pede para que até seja cortada. E o quarto terreno, a semente é lançada, brota, cresce, frutifica. É o tipo do cristão desejado para nós. Então, há toda uma graduação na vida espiritual. Na verdade, os quatro tipos de terra se encontram mais ou menos em cada um de nós. Em cada um de nós há estradas, há pedras, espinhos e terra boa. Que Nosso Senhor faça com que, a exemplo de Nossa Senhora, da Virgem Maria, ela que foi o solo mais fecundo, onde ali a palavra foi lançada e foi produzido justamente ali dentro dela o bendito fruto do seu ventre, que é Jesus. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.